Hoje é o dia de sábado. É um dia santo em que recebemos as bênçãos de Deus. Através deste sábado, permitam-me ler uma fragrância de Sião antes de estudarmos a palavra de Deus. Um escritor recebeu um convite de seu amigo, que era diretor de teatro. Ele sempre estivera curioso para saber como seu amigo trabalhava. Então arranjou um tempo e chegou ao teatro um pouco mais cedo do horário. Ele olhou por todo o teatro. Os atores estavam ensaiando com afinco no palco. Mas havia um ator em um canto. Ele não estava ensaiando as falas, mas olhando para a mesa, abria uma toalha de mesa e a dobrava. Ele fazia isso repetidamente. Tendo curiosidade sobre ele, o escritor perguntou ao seu amigo: ele é um ator também? Sim, ele é. Por que ele não pratica as falas? Ele está apenas abrindo a toalha de mesa e a dobrando repetidamente. O papel dele precisa aparecer por um momento no palco e colocar uma toalha de mesa sobre a mesa. Então ele não precisa praticar as falas. Ah, entendo. O escritor ficou interessado naquele ator, cujo papel era pequeno, e decidiu observá-lo continuamente. O ator praticou dobrar e desdobrar a toalha de mesa por muito tempo, de várias formas. Honestamente, o escritor pensou: será que isso é algo que precisa de tanta prática como a dele? Finalmente, a peça começou. O ator em quem o escritor prestou atenção, enfim, entrou no palco com a toalha de mesa sobre o seu ombro. Então ele pegou a toalha de mesa do seu ombro e, de súbito, a jogou na mesa, que estava bem longe. Inesperadamente, mas como se ele tivesse medido com uma régua, a toalha de mesa foi colocada na mesa, maravilhosamente. No momento, houve silêncio por alguns segundos, e logo a audiência soltou vibrações e aplausos. Com o rosto radiante e com tanto sorriso, o ator fez sua saída. Por aqueles 10 segundos, o ator praticou muito e por tanto tempo. Já que viu com quanta diligência o ator praticou, o escritor aplaudiu até suas mãos ficarem vermelhas. Estranhamente, lágrimas escorreram dos seus olhos, como se ele fosse o ator. Após a peça, o escritor se encontrou com seu amigo, que era o diretor. Ele disse: o ator que jogou a toalha, ele realmente foi incrível. Ele deve ter querido desempenhar o papel principal, ou pelo menos, um papel importante. Mas ele praticou por horas, somente para desdobrar a toalha de mesa uma vez. Ele é uma pessoa incrível. Desculpa dizer isso, mas dentre todas as cenas que eu assisti hoje durante a sua peça, os 10 segundos em que ele apareceu no palco foi a mais emocionante e impressionante. O diretor riu e disse: sim, aquele amigo considera valioso qualquer papel que ele pega. Por isso, ele faz os seus melhores esforços, mesmo que seja encarregado de desdobrar a toalha de mesa. Ele vai ter um grande sucesso. Pessoal, quem decide o valor da obra que vocês estão fazendo? Os demais decidirão isso? Eu acho que cada pessoa é quem decide o valor de si mesmo. Se alguém pensar que o que está fazendo é trivial, ele é aquele que faz algo trivial. Mas, e se alguém pensar que o que ele está fazendo é valioso, ele é aquele que faz algo valioso. Outros podem não valorizar o papel de desdobrar uma toalha de mesa, aparecendo no palco apenas por poucos segundos. Mas o ator praticou por um longo tempo para ser fiel ao seu desempenho. Como resultado, ele colocou a toalha na mesa de uma forma incrível e, assim, impressionou muitas pessoas.
Aquele ator fará bem qualquer tarefa, assim como a atuação. Isso porque ele valoriza o que faz e considera isso valioso. Ocorre o mesmo com a nossa obra do Evangelho. No Evangelho do Reino, será que há algum trabalho que é mais importante e algum menos importante? Nós somos os filhos do Pai e da Mãe celestiais. Nós nos tornaremos no sacerdócio real e reinaremos no grande universo. Não são somente os chefes de templo, Ou os líderes, que se tornarão no sacerdócio real. Todos nós o seremos quando cumprirmos nossa tarefa na nossa situação fielmente. todos os familiares de Sião. São necessários. Todos nós estamos na posição de receber as bênçãos. Estamos em tais papéis benditos, fazendo tais obras benditas. Não tenhamos um ponto de vista pessimista, dizendo que o desempenho encarregado é inútil. Mesmo com um papel pequeno como desdobrar uma toalha de mesa, sejamos o melhor naquele campo. Então seremos de grande ajuda para a obra do Evangelho. Se há algo trivial que os outros não querem fazer, cada um de nós pode fazer isso primeiro. As bênçãos serão grandes, de acordo com o quanto valorizarmos a obra. Se algo é para o Evangelho do Reino, Sem nos importar com o que devemos desempenhar, consideremos tudo precioso e o cumpramos fielmente para a nossa bênção. agradeço ao Pai e à Mãe Celestiais por me permitir essas nobres bênçãos. Eu os amo. Pessoal, não há nada trivial na obra do Evangelho. Neste sentido, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema Vamos pregar o Evangelho com união. O ano de 2018 é o 100º aniversário de Cristo, Ansanhong. O número 100 contém o significado de conclusão das coisas planejadas. Não importa o que façamos, Se dissermos, eu fiz 100%, isso significa que nós fizemos algum trabalho completamente. certo? Neste ano, esperamos que, em cada cidade, em Samaria e aos confins da terra, as pessoas digam, nós ouvimos essas boas novas, nós cremos nelas, a fim de essas notícias graciosas chegarem dos 5 oceanos e 6 continentes, por todo o mundo. No processo de evangelizar, os filhos de Sião podem pensar frequentemente, se eu faço apenas este labor, eu posso dizer que estou evangelizando? Às vezes, alguns pensam que Os trabalhos que eles fazem agora não têm relação com o Evangelho. Contudo, tudo o que fazemos em Sião tem relação. Os membros que desempenham a função de cozinhar, os que desempenham a função de dirigir o veículo para outros membros, os que direcionam o tráfego, Ao estacionamento nos dias de culto, e os que dão boas-vindas aos membros no templo. Cada um dos membros está fazendo o que é necessário agora. o homem que apareceu na fragrância de Sião, Tinha um pensamento diferente ao desdobrar a toalha de mesa. O que a audiência pensará se eu mostrar essa habilidade? de jogar a toalha de mesa de longe e fazer com que se encaixe perfeitamente? Talvez, pensando sobre essa habilidade, ele praticou muito. Com certeza havia um papel de protagonista. E outros papéis que atuavam em muitas partes. Mas durante os seus 10 segundos, a sua atuação fez um grande impacto na mente das pessoas. Ainda que a sua atuação fosse curta, ele fez o seu melhor pensando, Eu sou o personagem principal, pelo menos neste momento. foi assim que ele pôde alcançar esse bom resultado. Quanto ao trabalho confiado a nós, Quer estejamos neste país ou no exterior, quer estejamos em uma pequena igreja ou em uma grande igreja, vamos considerar nosso trabalho como o mais precioso. em qualquer posição. Nós mesmos somos os protagonistas da nossa obra. Vamos todos desempenhar o papel de protagonista para fazê-lo um ano abençoado, em que possam ser estabelecidas
aciões de Deus. Vejamos todos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros. Com qual cuidado? Com o igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Qual é a diferença entre uma cena de 10 segundos e uma cena de 1 hora? Todos são personagens principais. Na nossa verdade, no nosso evangelho, ninguém faz obra superior ou obra inferior à dos outros. De acordo com a necessidade, se Deus estabelece um membro como ministro pastoral, ele deve fazer o seu melhor na posição de ministro pastoral. Se ele recebe determinado papel de assistente, ninguém pode desempenhar o papel no lugar dele, já que ele é o único que pode desempenhar esse papel. Ele é o protagonista, pelo menos nesse trabalho. Não devemos considerar que aqueles que estão na frente parecem bons e parecem ser os melhores. Nosso evangelho todo é um. Assim, se o evangelho se difundir em Samaria e aos confins da terra, e a obra for completada, então, os membros que trabalham na cozinha não ficarão alegres? Todos ficarão alegres. Que tal os pregadores? Ficarão felizes ou não? Todos ficarão felizes. Que tal os evangelistas? Eles também ficarão felizes. Que tal os membros que lidam com os trabalhos administrativos no escritório para apoiar a obra do evangelho, para progredi-la velozmente? Eles também ficarão felizes. Por que todos ficarão felizes com as notícias de que o evangelho foi concluído? Isso porque nós somos um. Cada um de nós tem um papel diferente. O papel de mãos é diferente. O papel de pés é diferente. O papel de olhos, o papel de boca e o papel de nariz são diferentes. Ainda que todos sejam diferentes nos papéis, todos eles são preciosos. Suponhamos que um homem tenha olhos grandes e bonitos. Mas, e se ele não tem nariz? Vocês acham que ele parece bonito? Não parece. Ainda que tenha sobrancelhas escuras e um nariz proeminente, todas as partes do corpo devem existir em todas as posições apropriadas. Todos os filhos de Sião são necessários. Portanto, eu espero que nenhum de nós entenda mal, pensando que certo membro é mais precioso, porque ele faz um trabalho mais importante, e que a própria pessoa é menos preciosa porque faz um trabalho menos importante. A Bíblia descreve
que as partes que consideramos desonradas desempenham um papel mais precioso. Todos os membros da família de Sião são um. De maneira alguma, os membros que trabalham na cozinha são inferiores a outros. Nem os membros que limpam o templo são de uma classe inferior. Todo aquele trabalho dos nossos membros é importante. E aqueles que pregam o Evangelho são importantes conforme eles são. E aqueles que ensinam as palavras de Deus são também importantes naquele campo. Todos devem existir. Vocês não concordam? Vamos ficar encorajados pelo fato de que toda a nossa família de Sião faz o Evangelho em Deus. Ninguém se compare com os outros neste ano, pensando mal. Ele está fazendo um belo trabalho, mas eu estou fazendo um trabalho pobre. Vejamos Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e fazei o quê? E pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho a todas as nações é uma obra muito preciosa. Para isso, muitos dos familiares de Sião estão apoiando a obra de muitas maneiras, assim como dar sermões e realizar programas de educação. É suficiente dar sermões e organizar educações apenas? Não, não é suficiente. Sem comidas da nossa cozinha, teremos tanta fome que acharemos difícil trabalhar. Cozinhar também é preciso. Pessoal, vendo isso, Podemos distinguir quem desempenha papéis de apoio. e quem desempenha papéis principais? Não podemos. Todos somos os protagonistas no Evangelho. Ao fazer o trabalho da cozinha, todos na cozinha são protagonistas. Ao transmitir um sermão, o pregador é protagonista. Ao pregar o Evangelho, o evangelista é protagonista. Jesus disse em Marcos capítulo 16, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, A fim de que as boas novas sejam pregadas a todas as nações. Muitos dos nossos irmãos e irmãs Estão trabalhando nos bastidores para apoiar o Evangelho. Nossa obra do Evangelho Está se cumprindo agora. através desta bela união, de acordo com a vontade do Pai e da Mãe. Para nos impedir de nos tornar um, o diabo continua a instigar pensamentos maus em nós. Ele nos incita a pensar que o trabalho que fazemos é humilde e miserável, e que os trabalhos dos outros são maiores. Como vocês se sentiram quando ouviram a fragrância de Sião hoje? O ator apenas desempenhou o papel De estender uma toalha por apenas 10 segundos, sem dizer nada. Mas ele foi aplaudido, mais do que todos, não foi? Contudo, o pai e a mãe estabeleceram Siões em cada região do Evangelho por todo o mundo. Neste ano, vamos trabalhar mais duro para difundir o Evangelho em cada região. Então, a vontade graciosa de Deus será pregada mais rapidamente por todo o mundo, para que nossa Sião seja estabelecida em toda a cidade. Eu creio que Deus certamente nos permitirá ver Sião sendo estabelecida em toda a cidade. Então, o que cada igreja deveria fazer? Sejamos iguais, Sem que ninguém seja inferior ou superior, certo? todos são os protagonistas da profecia. Assim, cada protagonista deve realizar completamente o próprio papel. Aqueles a quem o Pai e a Mãe Celestiais permitiram trabalhar na linha de frente devem realizar seus papéis como os protagonistas na linha de frente. Aqueles que estão na linha do meio e aqueles que estão na linha de trás devem realizar seus papéis como os protagonistas em cada local. Não devemos tomar um papel principal de quebrar a união. Todos sejamos fiéis nos nossos papéis. Quando fomos fiéis aos nossos deveres, A profecia do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, se cumprirá. O dia chegará logo em que ouviremos as notícias alegres. A profecia foi cumprida. Aqueles que oram muito, os apoiadores do lado, os trabalhadores da linha de frente, os apoiadores dos bastidores. Quando somos todos unidos uns com os outros, podemos nos tornar os protagonistas nas nossas próprias posições. Este é o ponto-chave daquela fragrância de Sião, certo? Agora,
Vejamos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar. O quê? Para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1 explica que Cristo nos enviou para pregarmos o Evangelho. Vejamos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Se nós, semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós, em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo queria evitar tudo que pudesse impedir o Evangelho. Ele pensou, nada deve impedir este Evangelho. Deus quer que este Evangelho seja pregado a todas as pessoas ao redor do mundo. Assim, nada que dizemos ou fazemos e nenhuma atitude que tomamos deve impedir o Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo explica que nós não devemos estar envolvidos em coisas que podem ter um impacto negativo no Evangelho. Ele era o apóstolo dos apóstolos, que tinha o direito de fazer tudo, mas ele disse que não usou desse direito todo. Ele estava disposto a desistir de tudo que pudesse impedir o Evangelho. Todos nós devemos ter esse tipo de mentalidade. Assim, tornaremos-nos os protagonistas da profecia. O apóstolo Paulo, para se tornar o protagonista do Evangelho, rejeitou tudo o que pudesse impedir o Evangelho. E ele se dedicou voluntariamente a fazer tudo o que pudesse ajudar a difundir o Evangelho. É Deus quem guia esta obra do Evangelho. Assim, nós devemos dizer ao Pai e à Mãe Celestiais nosso desejo neste ano, ao dizer, por favor, nos permitam participar da obra de Deus, da sua obra, do Evangelho. Continuemos com o versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. O apóstolo Paulo disse que ele tinha a obrigação de pregar o Evangelho. Ele tinha esse senso forte de responsabilidade em relação ao Evangelho, certo? Pessoal, devemos fazer o mesmo que Paulo. Todos nós, os filhos de Sião, tenhamos o mesmo senso de responsabilidade. Nossos familiares em cada Sião ao redor do mundo, vamos nos levantar e ir aos lugares aonde Deus nos envia e pregar o Evangelho lá, como os profetas e as profetisas. Eu peço-lhes sinceramente isto, novamente. Este Evangelho não é algo opcional. Paulo define o Evangelho como uma obrigação absoluta, dizendo que ele foi obrigado a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é algo que podemos participar a qualquer hora e em qualquer lugar, na nossa vizinhança e no nosso caminho para algum lugar. Já que pregar o Evangelho é algo que todos podem fazer, então Paulo disse, pois sobre mim pesa essa obrigação. Todos nós devemos ser o mim aqui. Coloquem o seu nome no lugar de mim. Isso é o que eu não devo evitar. Por quê? Porque a obra de Deus é meu dever. A obra do pai e da mãe é minha obra. Isso não é algo opcional, mas obrigatório. Deve ser cumprido. Vejamos outro versículo, em Efésios capítulo 3. Quando este evangelho se difundisse, Deus disse que Ele concederia uma grande mudança aos gentios que ouviram o evangelho pela primeira vez. Capítulo 3, versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios. Agora vejamos o efeito que este evangelho terá com a sua força poderosa.
Os gentios são o que em Cristo? São cordeiros, Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio de quê? Por meio do Evangelho. Foi dito que eles serão cordeiros de Deus. O Evangelho tem grande poder dessa forma. Digamos que vocês venderão algo. Então precisam conhecer muito bem o que vão vender. Uma pessoa que conhece O que ela está vendendo pode vender muito. Em Mateus capítulo 25, nos diz para negociarmos com os talentos. Assim, para que possamos recomendar o nosso Evangelho a muitos, nós devemos conhecer bem sobre ele. Vocês não acham? No versículo 6, nós podemos ver que os gentios são cordeiros e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Não é um evento comum ser herdeiro de uma nação. Se alguém disser, eu serei o herdeiro do grupo Samsung, isso parecerá realista. E pelo menos lhe perguntarão, você está nessa posição? Contudo, as pessoas não parece realista alguém dizer, eu serei o herdeiro do reino de Deus. Por favor, nós devemos entender que este Evangelho tem o poder de nos colocar nesta grande posição. A saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Tudo isso é impossível Sem o Evangelho. Somente o Evangelho de Cristo em Sião tem estas características. Portanto, toda a família de Sião deve pregar isto. Coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Digam a vocês mesmos, eu fui constituído obreiro do Evangelho por causa disso. Tentem colocar os seus nomes aqui. Pessoal, vamos guardar o número 100 em nossa mente este ano e tenhamos 100% de fé, para que este Evangelho seja completamente pregado em Samaria e aos confins da terra. Todos nós vamos nos tornar em protagonistas no nosso próprio papel e sejamos abençoados ao nos levantar e gritar este Evangelho juntos. O reino de Deus está muito perto. Todos nós devemos nos dispor e resplandecer a luz do Evangelho. E especialmente nós, devemos orar por isto. Vejamos um último versículo antes de terminarmos. Vamos para Efésios capítulo 6. Vejamos capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Assim como diz aqui, vamos pedir que nossa boca seja usada para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vamos fazer com que isto seja o principal assunto da nossa oração. Lembremos-nos de que cada um de nós é um protagonista em qualquer trabalho ou papel que realizamos dentro do Evangelho. Espero que tenhamos fé suficiente para completar a vontade do Pai e da Mãe que guiam este Evangelho. Vamos testemunhar esse grande milagre. Com isso, concluo o sermão. Muito obrigado.